Bem, a gente começa aqui a análise individual de Boa Vista e Fluminense, na qual eu tentarei ser breve, né? Afinal de contas, estamos num jogo bem desanimante aqui, que a gente perdeu a sequência de vitórias e, obviamente, só se fala em outra coisa, né? Muriel, assim, não teve nenhum problema, teve, na verdade, um momento ali que eu vou até tratar como um elogio, né? 2 bolas ali foram pro gol e ele, pum, conseguiu travar e na hora de um drible que parecia que ele ia se complicar, e se deu bem. 6,5, o Muriel não foi muito exigido, a principal chance do Boa Vista foram os chutes para fora. Falando da zaga, dá até para juntar a atuação de Lucas Claro com a atuação de Manuel. Uma atuação, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Uma atuação em que eles foram muito mais exigidos criando, mas de atuação de nível baixo, assim. Tanto de Lucas Claro, que fica com uma nota 4,5, tanto do... O Matheus Ferraz até teve menos culpa ali nos lances que aconteceram, né? Mas também não foi muito bem, até acabou, enfim, saindo ali com a bola uma vez e tal. Não foi uma partida tão ruim assim de Matheus Ferraz, que fica com 4,5. E Manuel também com 4,5. Apesar de fazer uma partida muito boa depois do meio pra frente ali e tal, uma partida ok ali, na verdade. Você pegar o desempenho deles para poder sair da marcação, para poder ter chances, assim, foi praticamente nulo, sendo bem sincero, assim, deu até um desânimozinho ali na questão desses jogadores, até tomaram pressão do Boa Vista, não poderia ter tomado, né? Na lateral direita, ele, Johnny. Johnny não, perdão, eita, Johnny. É Johnny mesmo, seria Johnny, né? É porque tá aqui o da Libertadores, deixa eu botar o do Cariocão aqui, ó. Ele aqui, ó, Johnny. Tá sem foto, sem nome, obviamente, não contava que jogava. Começou sentindo um pouco o jogo grande, era uma opção boa pela direita, mas não estava conseguindo render, segurava. Ofensivamente e defensivamente até conseguia cobrir bem. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas assim, bem longe talvez do que a gente espere. O caso dele. Ah, beleza, sem problema. Bem longe, diferente do que a gente esperava, na verdade, que fosse o desempenho de Johnny nessa partida. Na verdade não, até dentro do que a gente esperava mesmo, né? Não era muito diferente do que a gente esperava, não. Um moleque, um garoto que está, enfim, tentando um lugar ali entre o time principal, já não é mais tão novinho, enfim. Acabou rendendo, mas sentiu o cansaço, sentiu o peso também de um jogo no profissional e acertou um bom cruzamento, elevou a classificação dele, foi também ter um bom cruzamento nesse segundo tempo para a cabeçada do Marcelo. Aí o outro lateral que entrou aqui é ele mesmo, que vocês estão vendo a foto e o nome aqui do lado, que também não existe ainda. É o de Marcos Pedro, né? São jogadores que devem jogar só essa partida pelo time profissional do Fluminense nesse ano. Perdão, Marcos Pedro, não. Quem começou pela esquerda é porque o Marcos Pedro terminou jogando. Quem começou pela esquerda foi Mário Pineda, perdão, tá? Mário Pineda aqui pela esquerda. Foi um jogador que brigou muito, mas me pareceu extremamente pesado. Além da conta. Foi só pra mim isso? Que pareceu muito pesado o Mário Pineda? Óbvio, o sol faz diferença, o peso do calor daqui faz diferença, isso tudo faz extrema diferença. Mas assim, ok, teve uma boa condição de bola, etc, mas deu espaço e achei bem pesado o Mário Pineda. Confesso que não curti muito essa atuação, mas como eu falei, essa atuação não é balizadora, né? Um jogo num gramado mais complicado, não era um jogo que a gente poderia balizar ali atuações do Fluminense somente por essa partida, né? Mas, assim, não gostei da partida de Mário Pineda, não, né? Achei, de fato, uma partida ruim. Por incrível que pareça, por incrível que parível, a gente vai elogiar o Wellington hoje aqui. Eu vou elogiar, pelo menos. Conseguiu, assim, teve uma ou outra bola ali no meio de campo que ele... Na verdade, teve uma bola especificamente que ele erra o passe, acaba tendo que correr para recuperar a bola e faz a falta, aquele lance que a gente já sabe normalmente como acontece, né? Ele não tem a velocidade para poder recuperar a bola, mas foi um dos grandes passadores do Fluminense, né? Acabou conduzindo bastante a bola ali no meio de campo e etc. No jogo não conseguiu, né, ser um meio campista de fato de criação e nem é contratado para isso, mas fez uma partida ok, assim, 6,5 não é um jogo, não foi um jogo ruim, até em relação a números, estou conferindo aqui, o Wellington foi o segundo jogador a mais dar passes do Fluminense, ele deu um total de 43 passes
E desses que mais deram passes, ele foi o que menos errou. Ele só errou 2. Você pega aqui, por exemplo, o próprio Pineda, que eu acabei de citar, deu 24 passes e errou 9. Enfim, ele foi um dos do Fluminense, na verdade, só quem errou menos passes do que ele foi Muriel e o Marcelo. E o Edinho, que entrou já faltando pouquíssimos minutos. Tirando isso, ninguém errou menos passes aí do que o Wellington, não. É uma partida ok, fez uma boa jogada ali no segundo tempo, que quase rende o gol dele. E não é Iago Felipe. É o gol de Nonato, um jogador que vem rendendo bem pra mim, vem melhorando e vem... Se não é Martinelli, se não é Iago Felipe mesmo, se não é André, se não um monte de jogadores que o Fluminense vem tendo que tem uma certa qualidade, se não essa turma toda, pelo menos tá mostrando o futebol dele e rendendo ainda mais, né? Acredito eu que Nonato tenha feito uma boa partida, caiu no segundo tempo, mas foi provavelmente é um tipo de atuação que ia cair mesmo no segundo tempo. Desempenho físico e etc. Mas gostei muito da partida de Nonato. Na verdade mesmo, preciso até destacar. Como hoje eu não anotei as notas, eu vou até destacar nesse ponto aqui. O Nonato merece uma nota 7. Merece uma nota 7. Para mim foi o melhor jogador do Fluminense em campo nesta partida. Outro jogador que entrou também como titular no jogo de hoje, surpreendendo até a galera em relação... na verdade não surpreendeu, né? Surpreendeu mais em relação à atuação dele. Foi Natan. O camisa de número 13 do Fluminense, mais uma vez, teve minutos para jogar. Eu vou até abrir aqui, porque eu falei isso. Se você quiser ver, tem comentário sobre Natan também, lá na Análise Pocket, né? Onde eu falo mais do time, mas eu falo ali alguns minutos sobre Natan. Mas assim, Natan... jogou com 74 minutos contra o Bangu, jogou 45 minutos contra o Madureira, jogou 75 minutos contra a Portuguesa, jogou 45 minutos contra o Volta Redonda e hoje jogou mais 45 minutos contra o Boa Vista, além de já ter jogado 22 minutos contra o Resende, esse de fato pouco tempo. Ou seja, a gente está falando aqui de um jogador que já jogou 3 tempos, mais 2 jogos completos praticamente, né? Saindo faltando 15 minutos só. E não consegue render. Não tem um rendimento que outros jogadores tiveram. É óbvio, não foi uma partida idiota de Natan, com ele errando tudo. Não é que Natan foi o pior em campo, é óbvio. É isso dentro do que a gente espera dele, né? É um jogador que a gente espera muito mais. E óbvio que ele é cobrado também onde a gente espera muito mais. Mas, de fato, rendeu muito pouco. Foi deslocado de posição, não jogou numa posição que seja tão agradável a ele. Mas já é a... Como eu falei... Valeu, irmão. Um abraço. Já é a, sei lá... Pelo menos se a gente for botar partidas inteiras, a 4ª ou 5ª chance que Natan recebe e não consegue se destacar, como, por exemplo, Ganso fez e começou o ano atrás dele, fez. Como, por exemplo, a gente viu fazendo o John Arias, começou atrás dele também e fez. Caio Paulista. Tanto que Natan começou com card de prata, né? E já tá no card de bronze. E a gente vem para Caio Paulista, que é o card verde, que é o mais baixo. Esse, então, meu Deus do céu, assim... ele até começou... Foi o jogador, sem dúvida, do primeiro tempo que mais tinha disposição. Mas falta muito futebol a Caio Paulista. É inacreditável, assim. E a cada dia que passa, a compra fica muito pior. Muito pior. Tenho certeza que nem os maiores críticos do valor da época, da compra da época, e muita gente até que hoje critica a compra, criticou o valor na época só, não criticou a compra, o jogador, etc., porque ele estava jogando bem. Mas, assim... Que isso, Caio Paulista. Acho que nem ninguém, em agosto do ano passado, quando o Fluminense comprou, imaginava o desempenho que Caio Paulista teria pós-lesão, a partir de setembro. Já não tem mais nada a ver com lesão dele. Eu acho problemática. Achei problemática a atuação. Muita disposição, mas a gente viu que a disposição ela não é suficiente nem contra o time do Boa Vista. Tomou lençol, disputou bola, tentou, deu passe para o Gabriel Teixeira fazer o único lance de ataque, né? Enquanto o Caio Paulista esteve em campo, saiu no intervalo e a nota é 1,5 mesmo. Não tem boa, não tinha muito o que fazer além do que de fato fez o Caio Paulista. Não tinha como dar uma nota muito maior do que de fato ele fez. Gabriel Teixeira, esse é outro que ficou bastante tempo em campo, né? E
assim, perdeu um gol na cara, né? Como eu falei, foi a única finalização dele no gol. Teve 2 outras oportunidades que estou para fora. Teve ele também uma pouca participação na recomposição do time, não conseguiu roubar nenhuma bola diretamente, até fez interceptações que saiu muito bem para marcar, mas quando era recomposição não rendia muito. E assim, acho que bate muito nele o fato dele ser o atacante e não ter feito o gol no momento em que recebeu a chance para fazer o gol. Não foi, obviamente, uma partida péssima como a de Caio Paulista, mas longe também de ter um rendimento bom o Gabriel Teixeira, né? Para mim foi um desempenho muito parecido com o de Natan, inclusive. Fiquei Gabriel Teixeira com uma nota 3,5. Dos que entraram, né? Nenhum deles tem figurinha, então eu vou só mencionar aqui. Entraram. O Marcelo, gostei da entrada do Marcelo, grandalhão ali, tem ali... centroavantão assim mesmo, né? Me parece aquele centroavantão. Mas é um jogador que, nas 2 chances pelo alto que teve, deu boas cabeçadas. Você tem ali também, ou seja, teve um bom desempenho, né? Daria para dar um 6,5 a ele ali, faltou o gol, obviamente, mas a primeira cabeçada é realmente muito boa. Você teve a entrada ali também, junto com ele, do Matheus Martins, que esse entrou muito mal. A gente esperava muito dele, mas faltou bola assim mesmo, né? Um moleque desse, quando entra, ele tem que entrar e fazer um fogo, fazer alguns lances que a gente vai lembrar. A gente não lembra. O lance do Matheus Martins que a gente lembra ele cortando para a direita e isolando, né? Outro jogador que entrou também no decorrer da partida foi o Marcos Pedro. Esse eu acho que sentiu muito a partida. A impressão que me deu quando ele entrou é dele sentir o jogo, entrou meio tenso, demorou ali 10, 15 minutos para poder se atinar de que ele não estava jogando contra um moleque de 20 anos, ele estava jogando contra o Wellington Silva, de quase 40 anos, experiente, que jogou em time grande, etc. Tomou um baile ali no início, mas depois acabou melhorando um pouco. E as entradas do Gabriel Martins e do Edinho. O Edinho um pouco tocou na bola, o Gabriel Martins até jogou bem, assim. Errou um domínio bobo ali, meio bizarro até, mas depois, antes e depois, né? Foi um antes e um depois. Fez 2 boas jogadas lá pela direita. Você percebe que aquele cara é o rabiscador, que tem qualidade, etc. Mas, obviamente, vai precisar de muito mais chances no time titular, no time profissional, para a gente saber real o nível mesmo do futebol do Gabriel Martins. Mas é isso. Esses foram a análise dos 16 jogadores que atuaram pelo Fluminense contra o Boa Vista.